Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui com mais uma videoaula para ajudar vocês a entender o conteúdo. Agora nós organizamos as aulas de uma outra forma para ver se ajuda mais, né? Eu sei que não está sendo fácil, mas infelizmente nós temos que continuar, né, com o conteúdo do nosso bimestre, ok? O conteúdo dessa semana, ele parece ser difícil, mas ele não é. É um complemento só do que nós já estamos vendo sobre frações, ok? Então, a aula dessa semana, ela começou a ficar organizada de uma forma um pouco diferente. No dia de hoje, nós tivemos a aula do EMAI. Amanhã é esse arquivo que eu vou passar para vocês aqui, e na quinta-feira agora nós temos aula de matemática também, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Nós temos na aula de hoje o seguinte: ela saiu com datas diferentes devido aos dias que o EMAI estava previsto, ok? Então, vocês passam uma caneta aí, coloquem a data certa, que essa aula é da manhã 24, ok? Tanto lá em cima quanto embaixo, que acabou saindo errado as datas aí da aula, tá bom? Nós já havíamos visto sobre números mistos, não é novidade. A ideia aqui é retomar a ideia de fração e números mistos e automaticamente nós vamos estar vendo também a fração imprópria. Por quê? Para vocês verem que a fração nada mais é do que uma divisão. E é o que acontece na divisão. O resultado de uma divisão é o que a gente tem como inteiro. Aquele resto que a gente conhece é uma parte fracionada daquele número que está lá dentro da chave. Tá bom? Igual nós temos aqui, ó. Temos 11 quintos neste exercício, ok? No 11 quintos, o número misto desse 11 quintos é 2 inteiros e 1 quinto. Mas da onde surge esse 2 inteiros e 1 quinto? Nossa, mas como que eu chego a essa conclusão quando eu não sei de cabeça, né? O quanto é, ou quando não tem um desenho representando isso para me ajudar, como nós tínhamos nos exercícios anteriores. Então, aqui nós temos vários recursos já para vocês entenderem do que se trata a fração, né? Eu acho que o que está mais difícil agora é vocês conseguirem contextualizar isso. Contextualizando, vocês fazem o que precisa fazer com a fração. Do mesmo jeito que acontecia nos exercícios da semana passada. Muita gente sofreu com aqueles problemas que tinha 28 pessoas e precisava de 1 quinto daquilo. Era 25 pessoas com 1 quinto. O que é o 25? É o nosso inteiro. Ou 1 quinto, né? O denominador é quantas parcelas daquilo está dividido, quanto aquele todo está dividido. Então, quantas parcelas de pessoas? Uma parte daquele quinto. Então, é isso que funciona a fração, né? Aqui nós estamos vendo com imagens, mas ela serve para a gente fazer essa subdivisão, para a gente conseguir fracionar um todo. Essa é a função da fração. Então, nós temos aqui, quando o desenho está todo pintado, nós temos ele inteiro. Então, o que é o inteiro? 5 pedaços de 5. Então, se você tem 5 pedaços de 5... você tem ele todo. Ele todo nada mais é que se você pegar o 5 e dividir por 5, a divisão daria 1, não daria? Então, é por isso que é 1 inteiro. Aí, aqui nós temos outro inteiro e aqui nós temos 1 quinto, né? Somente um pedaço. Se você olhar aqui, tem uma curiosidade. Por que uma curiosidade? Não é o foco da aula de hoje, mas cargo de curiosidade para vocês que já estão com o pé lá no 6º ano. Sempre que a gente tem um espacinho, a gente explica uma coisa a mais, ok? Quando você tem soma de frações e o denominador é igual, o que é o denominador? Todos os números de baixo são iguais. Você somente soma os numeradores, que é o que acontece aqui nessa curiosidade. Se você tem 5 quintos, você tem mais 5 quintos e você tem 1 quinto, se você vai manter o denominador, ele vai continuar sendo 5. Por quê? Porque essa divisão vai continuar sendo de 5 em 5. E o número de cima
você tem 5 mais 5, 10, mais 1, 11, que é da onde surge esse 11 quintos. Mas a gente sabe que quando o numerador é maior que o denominador, quando o número de cima é maior que o número de baixo, nós temos que isso é uma fração imprópria, ok? Porque, né, tem vários inteiros aí dentro. Então, nós vamos transformar ela em número misto. E daí aqui embaixo nós temos o número misto, propriamente dito, que é os 2 quintos. Outra forma de localizar esse número misto, que é o foco da nossa aula de hoje e, aliás, da nossa aula desta semana, né? A aula de amanhã e a da quinta-feira é através da divisão, certo? Esse é o foco, porque uma coisa é a gente aprender a dividir um número maior por um número menor, né? Aqui ele ainda continua assim, para vocês visualizarem isso. Mas o nosso foco da semana são as divisões e números decimais. Então, nós vamos caminhar aqui de uma forma simples ainda, analisando a divisão, para vocês conseguirem visualizar de outra forma esse número misto e essa fração imprópria, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui 11 dividido por 5. Então, quantos 5 cabem no 11? São 2. Então, você vai colocar o 2 lá, ele vai dar 10, sobra 1. Então, você tem 2 vezes o número 5 inteiro dentro do 11 e você tem mais um pedacinho de 5. Então, se você aumentar as parcelas disso, você vai passar a ter um outro inteiro. E acaba sendo sempre aquela ideia do nunca 10, que a gente trabalha. Se você tem 9, você tem 9 unidades. Se você completou 10, você tem uma dezena. Na fração acontece a mesma coisa. Até você ter 4 pedacinhos de 5, você está no número fracionário. Tendo 5 pedacinhos do 5, você passa a ter um inteiro, ele sai da fração. Então, o 2, o 10, o 11, cabem 2 5 inteiros dentro dele, então sai da fração. O que fica? Ainda um pedaço de 5, que é o que representa aqui que nós temos o 2, 1 quinto. Então, através dessa divisão, é para vocês visualizarem como ocorre o número misto, tá certo? Aí nós caminhamos um pouquinho mais. A operação matemática da divisão é uma das peças fundamentais para realizar situações problemas que envolvem fração. Hoje vamos vê-la em divisões não exatas, quando se tem resto, e vamos iniciar o conceito de divisões com números decimais menores que 1, certo? Então, aqui vocês vão ter o exercício do seguinte: vão fazer a divisão, pegar o dividendo, que é o número de fora, dividir pelo divisor, que é o nome do número que vai dentro da chave. Colocar o quociente, que é o resultado, e colocar o resto quando ele houver. Se ele não houver resto, é exata. Se ele houver resto, é não exata. Então, é só isso que é para fazer nesse exercício, ok? Aí nós caminhamos mais um pouco no arquivo. Aqui, para o atletismo, inscreveram-se 125 meninos e 130 meninas. Serão formados 12 turmas, iguais, mistas e iguais. Os excedentes ficarão na lista de espera. Quantos alunos ficarão em cada turma? Então, tanto menino quanto menina vão participar do atletismo numa equipe mista. Então, você primeiro tem que descobrir o total de crianças que querem participar. Então, a soma do 125 com 130. Qual vai ser a divisão? Vai ser por 12, porque serão 12 turmas. Aí o excedente, quer dizer, quantos 12 cabem dentro desse total que você tem? Você descobrindo esse total vai ter um restante menor que 12. São as pessoas que vão ficar na lista. Então, nesse caso, você não vai usar vírgula, não vai usar nada, vai fazer a divisão simples até que ela chegue no resto menor que 12. Porque a partir do momento que é menor que 12, você vai deixar a conta quieta ali, porque são pessoas. Essa é a diferença. Quando são pessoas,
o problema está falando sobre lista de espera, você precisa desse resto, porque esse resto é informação para o problema, ok? Aí a gente não faz nada com o resto, deixa ele quieto lá, porque ele é uma das informações importantes. No próximo exercício, divisão e os números decimais. Aqui começa o que é novo para vocês, certo? Por quê? Nós conhecíamos até então a ordem dos números desde a primeira ordem aqui. Então, vocês perceberam que tem uma adição de informação. Por quê? A primeira ordem inteira é da unidade que a gente sempre conheceu. Só que quando o número ele caminha ao contrário, né? A gente sabe do número crescendo para cá. Mas ele também cresce para cá quando tem vírgula. Então, aqui nós temos a ordem não inteira. Se você só tem a primeira ordem do número decimal, ele vai ser o décimo, quer dizer, por que 7 décimos? Porque seria 7 de 10 pedaços. A partir do momento que ele formou 75, ele ocupa a ordem do centésimo, por quê? Porque seria 75 que seria o pedaço de 100. Conseguem compreender essa ordem? Por isso que, se tem uma casinha só, é por 10. Se tem duas casinhas, é por 100. Se tem 3 casinhas decimais, é por 1000. Por quê? Porque se ele só tem 7, ele é menor que 1 décimo. Se ele tem 75, ele é 75 centésimos. Então, é uma parcela de 100. E se ele fosse, por exemplo, 750, ele ocupasse, tivesse um zero na nossa casinha aqui, da ordem decimal do milésimo, ele seria 750 milésimos. Então, seria 750 sobre 1000. Por quê? Porque de 1000, você tem uma parcela de 750 já ocupada. Ok? Então, aqui, nós temos 1,75 está equivalente a 1 metro inteiro e 75 centímetros. O 5 ocupa a ordem do centésimo, pois o inteiro do metro é 100. Então, é isso que eu expliquei para vocês agora, 75 centésimos. Faltam 0,25 para completar 100. Então, quanto falta para completar um inteiro? Igual o que eu falei do nunca 10. Para completar a próxima casa, seria ver quanto dos 75 falta para chegar no 100, que é a referência dele ali no metro. Aí nós temos aqui a divisão, né, de quando o número de fora é menor que o número que está dentro da chave. E é isso que nós vamos ver na prática agora. Então, aqui nós temos os 75 centésimos, que é o que nós temos no nosso exercício da folha, ok? Então, o que é de novo na nossa aula? Que nós não tínhamos a divisão de um número menor aqui e maior aqui. Essa é a novidade. Por quê? A gente sempre falava que, mas se aqui é menor que aqui, não dá para dividir, né? Porque não dava para explicar para vocês ainda que dava, né? Agora dá, para vocês entenderem a fração. Então, o que acontece? Quando este número é menor que o que está dentro da chave, a regra é a seguinte: ele só permite que você faça essa divisão se for acrescido um zero vírgula aqui e o zero aqui, certo? Só permite o maior daqui de dentro, só permite que o menor lá de fora divida ele se for acrescido essa regra aqui. Feita a regra do zero, aí se tornou 750%. Então, o 7 chega mais perto dos 750 lá. Então, 7 vezes 100 é 700. Vai sobrar o 50. Aí, como que a gente continua os números decimais? Porque você pode colocar vários zeros e continuar a conta quantas vezes você quiser, porque ele está no número decimal. Então, você pode acrescentar mais um zero aqui, sem regra nenhuma lá, para que a conta possa continuar. Então, daí dá 500 por 5, 5 vezes 100, sempre pensando no total daí, né? 5 vezes 100, 500 e dá zero.
aí surge o 0,75. Então, 0,75 é o número decimal das parcelas do 100, que é o número que nós temos aqui, que é a representação decimal de 75 pedaços por 100. Se nós tivéssemos um desenho lá que tivesse 100 pedacinhos, 75 deles estariam pintadinhos e ia estar sobrando esses 25, que é o que está faltando aqui para completar a unidade de 100 que nós temos aqui, ok? Continuando aqui o nosso arquivo, então vocês entenderam a fração, o 0,75 menor que o inteiro, né? Então, aqui nós continuamos tendo a mesma ideia. Se você pegar 1/10, é nada mais do que o 1 dividindo 10, que acontece a mesma divisão, vocês podem praticar, fazer a mesma divisão, né? Ela até acontece aqui embaixo, e ele fica 0,1. Então, 0,1 seria um pedacinho de 10 pedaços. Então, aqui nós temos a unidade do 0 ao 1. Então, cada pedacinho é 0,1, 0,2, 0,3 até o 0,9. Quer dizer, o 9 está faltando somente um pedacinho para chegar no inteiro. Completou ela e ela virou inteiro, ok? Aí, isso acontece com todos. Se do 8 ao 9, entre um e outro, nós temos 0,1, 1/10. Né, que vai caminhando para completar o inteiro. O importante é perceber a referência. Se a referência é do 0 ao 1, é 0,1, 0,2, 0,3. Qual é o inteiro de referência que nós temos nesse exercício aqui de baixo? O 8 e o 9. Então, o 8 e o 9 é a nossa referência de inteiro. O que caminha entre eles é 8,1, 8,2, 8,3, que é como se nós estivéssemos simplesmente completando mais um desenho inteiro, como nós vimos lá no começo, até chegar no completo, que caminha para a próxima unidade. Então, nós vamos completando o 8. Quando chega no 8,9, falta só 1/10 para chegar no 10. Aliás, perdão, para chegar no 9, que é a próxima unidade de referência que nós temos aí no exercício. Ok? Então, daí nós caminhamos pelo arquivo. Aqui aparece a divisão já para vocês do 10, do 1 por 10. Então, percebam que, mesmo quem está com a impressão preta e branca, consegue perceber que é o 1 dividindo 10. Lembra da regrinha, para poder dividir um número menor por um maior dentro da chave, a regra só é possível se se coloca 0, no resultado e acrescenta o 0. Aí você pode fazer essa divisão, ok? Isso aqui vocês podem perceber no vídeo que está colorido para facilitar a visualização de quem faz impressão preto e branco, que sai mais em conta. No Vamos Praticar, nós ainda temos mais um exemplo. Aqui nós temos a referência do inteiro do 15 e do 16. Então, entre o 15 e o 16 aparecem essas parcelas fracionadas que nós falamos aqui, né, dos números decimais. Então, qual será que é esse pedacinho aqui? Quantos pedacinhos, né, nós pegamos? 1, 2, 3, 4. Então, seria 15,4, porque são 4 décimos do 16, com o 15 sendo inteiro de referência, só que são 4 de 16. Porque quando chegar, perdão, 4 de 15, porque quando completar um inteiro, ele vai passar a ser o 16. Ok? Aí nós temos o 4 décimos, né, que foi o que caminhou aqui. Tem a explicaçãozinha aqui embaixo, que o 15 é o inteiro, mas a reta ainda não chegou ao próximo número inteiro. Esta está parada em determinado ponto, ok? Tá tendo uma confusão das minhas setas aqui, porque eu tenho duas setas. Então, há um caminho correto. Quantos pontos caminhamos? 4. Se efetuarmos a divisão de 4 por 10, 4 partes de um total de 10. Teremos o 4 décimo novamente, para vocês visualizarem novamente como é a divisão. Ok? Então, é o 15 inteiros mais 4 pedaços. Então, é o 15 inteiros mais 4 décimos que nós temos aqui, ó. Então, dá 15,4.
Aí agora é a sua vez. Sua referência é o 7 e o 8. Aqui nós já temos o 7,1, então você vai caminhar os pontinhos. 7,2, 7,3. Qual é o intervalo da reta no número decimal? Igual nós fizemos lá em cima. Quanto vale esse intervalo? Numere todos os pontos. Então, você vai completar toda a reta e vai colocar a informação deste ponto aqui para nós. E daí nós chegamos ao final desta aula, ok? Depois eu vou fazer mais um vídeo explicativo sobre a aula do dia seguinte, que é o da quinta-feira. Combinado? Um beijo para vocês, um abraço e qualquer dúvida, eu estou à disposição.